Olá pessoal, meu nome é Francisco, eu sou comunicador formado em produção audiovisual, cinema e vídeo pela PUC-RS, mestre em educação e ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu também trabalho na URGS TV, a unidade produtora de conteúdo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalho e pesquiso com questões de tecnologia e como elas podem nos auxiliar no nosso dia a dia de trabalho ou na vida pessoal. Então eu vim aqui para fazer uma relação bem simples entre esses três conceitos que são verdadeiros universos, né? Mas a ideia é a gente discutir eles de forma simples, problematizar eles e depois trabalhar algumas ferramentas que vocês podem utilizar hoje no dia a dia do trabalho de vocês para auxiliar a comunicação de vocês com o público. Vamos lá. Edição de vídeo. O que é edição de vídeo? De forma simples, nos dias de hoje, é organizar arquivos digitais de som e imagem ou imagem em softwares de edição de vídeo para a realização de outros produtos audiovisuais, ou seja, outros vídeos. O que são esses arquivos digitais de som e imagem? Os principais formatos de arquivos digitais hoje utilizados para edição de vídeo são esses que eu enumero aqui nessa apresentação, que eu gostaria de ressaltar mais comuns, o MP3 e o WAV. Para som, para imagem, o JPEG e o PNG, e para vídeo, o MOV e o MP4. Quais são os softwares de edição mais utilizados hoje em dia? Profissionalmente, o Adobe Premiere, o Final Cut e o DaVinci Resolve. Algumas pessoas em alguns lugares do mundo usam também o Avid. Softwares abertos e livres, ou seja, open source, os mais utilizados hoje é o OpenShot Video Editor, um software especificamente de edição de vídeo, semelhante aos acima citados, e o OBS Studio, um software de gravação e transmissão audiovisual. Alguns aplicativos que eu vou recomendar para vocês e que eu acho que são bem intuitivos, simples, independente se a pessoa é um profissional ou leigo, que podem auxiliar vocês no dia a dia de trabalho, é o Quick da GoPro e o Adobe Spark, seja o Spark Video, Post ou Page. Esses são aplicativos que funcionam, alguns funcionam em celulares e tablets, e também temos eles como plataforma online, o Adobe Spark Online, né? Que também é uma da plataforma online que eu sugiro que vocês estudem e que possam usar no dia a dia do trabalho, assim como o Prezi e o Canva. Lembrando que existem inúmeras plataformas semelhantes hoje em dia e que trabalhar esses conceitos aqui ou aprofundá-los posteriormente vai permitir que vocês escolham o software ou a plataforma de preferência de vocês. A partir do entendimento desses conceitos, vocês consigam escolher e utilizar outros softwares, se for o que vocês procuram, né, ou o que vocês têm disponível. São conceitos aplicáveis a vários tipos de software e plataformas. Mas eu preciso partir de algum lugar, né, e eu parto desses que para mim são softwares bem legais e úteis, certo? Bom, que são produtos audiovisuais? São vídeos, né? Mas o que são vídeos? Vídeos são meios de comunicação de linguagem audiovisual com conteúdo, produzidos em diferentes formatos e relevantes para determinados objetivos e públicos. Competência de gestão de marcas e influenciação de pessoas, assim como várias outras, né? Mas no caso aqui eu trago essas duas ideias de gestão de marca, que tem a ver com branding, e influenciação de pessoas, que tem a ver com uma noção complexa e crítica do material audiovisual, tanto que a gente produz na nossa vida, no nosso trabalho, como o que a gente consome na nossa vida e no nosso trabalho. Mais adiante talvez fique mais claro essa ideia para vocês. Bom, vamos falar agora de forma simples de comunicação visual. O que é comunicação visual? Como o nome já diz, é um meio de comunicação expresso por linguagem visual,
que se utiliza de elementos visuais como ícones, fotografias, desenhos, imagens, gráficos, vídeos, entre outros. Antes dos termos design visual e programação visual, adotava-se comunicação visual para a área do designer visual, sendo comunicação visual toda transmissão ou recepção de mensagem por meio da visão. Esse campo explora a ideia de que uma mensagem visual tem maior poder de informar, educar ou persuadir uma pessoa ou público. Nos estudos de comunicação visual, são discutidos temas de diversas áreas do conhecimento, como física da luz, anatomia, fisiologia do olho, teorias cognitivas e de percepção, teorias de cor, psicologia gestalt, estética, padrões de leitura natural, princípios de design, semiótica, entre tantas outras. Qual o conceito que eu quero trazer aqui, que eu acho que de alguma forma faz um recorte bem interessante e atual dessas questões que a gente vai discutir aqui? O conceito de liderança cognitiva de Gardner, Howard Gardner, um estudioso da Universidade de Harvard e que trabalha com questões neurocientíficas e cognitivas, né? Mas o que seria liderança cognitiva na prática, assim, né? Se a gente fosse falar do conceito? É uma forma de envolvimento, trabalho colaborativo e plural em ritmo individual ou coletivo, né? Então, liderar cognitivamente é se envolver com um trabalho colaborativo e plural, seja no seu ritmo ou no ritmo do grupo de trabalho, propondo desafios e responsabilidades que estimulem e motivem as pessoas, gerando resultados possíveis e crescentes. Ou seja, liderança cognitiva é o que eu acredito que grande parte das pessoas hoje busca no seu trabalho. Tanto ser como ter, né? Essa liderança cognitiva. O que é preciso para mudar mentes, mudar ideias, mudar o modo como as pessoas pensam, as atitudes delas e as ações delas? Segundo Gardner, mentes são bem difíceis de mudar. E alguns de nós estão envolvidos profissionalmente no negócio de mudança de mente, como terapeutas que influenciam o autoconceito que as pessoas têm sobre elas mesmas, ou professores que apresentam novas maneiras de pensar e auxiliam as pessoas em seu processo de aprendizagem, ou comunicadores que influenciam as pessoas para comunicar ideias ou alcançar objetivos. Áreas como linguística, neurociência cognitiva, ciência computacional, inteligência artificial, entre tantas outras, estudam e desenvolvem essas questões de cognitividade e liderança. Por que eu trago aqui essas questões da liderança cognitiva? Porque ela tem a ver com comunicação, com aprendizagem, com mudança de mentes, com influenciação, com construção de imagem. Mas quais são os fatores que, segundo Gardner, propiciam a mudança cognitiva, a transformação, a influenciação? O primeiro é a razão. Por que a razão? Porque um indivíduo, uma pessoa, ao se deparar com algo, né, algo sendo uma situação, uma percepção, uma leitura visual, audiovisual, uma informação, uma análise, ele então identifica considerações relevantes a partir das percepções pessoais dele, que ele usa para julgar proporcionalmente antes de tomar uma decisão, ou seja, tirar uma conclusão em relação àquilo. Isso é como a nossa racionalidade funciona, né? E é um dos fatores que influencia a mudança de mente ou a persuasão, a influenciação das pessoas. O significado geral de razão é a capacidade da mente humana de chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Então ele defende que a razão é um fator determinante para que haja mudanças cognitivas, ou seja, para que as pessoas sejam influenciadas. Elas vão racionalizar aquilo que alcança elas, podendo impactar elas pela razão.
Outra questão que ele defende é a questão da pesquisa, ou seja, dados relevantes. O que ele chama de pesquisa? São dados relevantes, sistemáticos e ou estatísticos, tendências, problemas e soluções que identifiquem ou direcionem conteúdos relevantes, justificando mudança de opinião. Ou seja, qual outro fator que possibilita uma mudança cognitiva mais significativa? São essas questões de dados, ou seja, quando essa comunicação é feita a partir de dados relevantes, sistemáticos ou estatísticos, de tendências, apresentando tendências, né, problemas e soluções que identifiquem e direcionem conteúdos relevantes a essas pessoas, justificando aí então uma mudança cognitiva. Outra questão que ele trabalha é a questão da ressonância, que seria um componente afetivo que ocorre junto à razão e à pesquisa, ou então junto dessa questão de racionalizar a partir de informações sistemáticas, existe também o componente afetivo, que ocorre inconscientemente, muitas vezes, através da intuição, quando sentimos uma relação intrapessoal ou familiaridade com essa comunicação que nos atinge, com esse conteúdo que nos atinge, né? E quando há uma relação de confiabilidade ou respeito, também é um fator determinante. A retórica é também um veículo para a mudança de mentes, ou seja, o domínio da palavra, a propriedade e domínio da palavra é também um fator de ressonância e de mudança cognitiva significativa, segundo o Gardner. E ainda mais eficiente quando com lógica concisa. Então, mais adiante, quando a gente discutir branding, eu acho que vocês vão entender que, de alguma forma, Gardner está falando exatamente disso. Branding tem a ver com essa e com tantas outras questões de conhecimentos produzidos que se interrelacionam. Bom, ele também fala do conceito de redescrições representacionais, ou seja, resumos. Mudanças cognitivas ou mentais significativas acontecem também quando a proposta é comunicativa de diversas formas, que se reforçam integrada e mutuamente, através da linguagem estética, numérica e gráfica, influenciando os indivíduos, as pessoas que aí criam suas percepções pessoais. Então, resumos, a forma como eu trabalho essa forma de forma objetiva também facilita essa mudança cognitiva mais significativa. Da mesma forma que quanto mais complexa for essas formas de atingir a partir desses fatores e outros, maior a chance dela gerar uma mudança cognitiva ou uma influenciação sobre aquele público ou pessoa, né, indivíduo. Bom, o que mais? Os eventos do mundo real. O que é esse conceito de eventos do mundo real? Eventos na sociedade que podem atingir ou influenciar as pessoas positiva ou negativamente, tais como guerras, o clima, a economia, a disponibilidade de serviços, formas de liderança, grupos, partidos políticos, fake news e tantas outras coisas. Então, esses eventos do mundo real e como eles se relacionam com as pessoas são fatores também de mudança cognitiva. E também ele trabalha a questão das resistências, né? Por exemplo, o que é resistência no conceito de Gardner? É que quanto mais nova uma pessoa mais suscetível à influenciação ela é e vice-versa. Ou seja, quanto mais idosa uma pessoa for, menos suscetível a alguns determinados tipos de influenciação. Isso é uma tendência que ele discute nesse conceito de resistência. E existem vários tipos de resistência à influenciação, sejam eles de natureza paradoxal ou opostas a esses fatores. Ou sejam, existem várias formas de resistência à mudança cognitiva, seja consciente ou inconscientemente, e que elas são, às vezes, contrárias a essas coisas que ele mesmo defende. Ele está deixando aqui um aberto para isso aqui não é 100%, isso daqui não é absoluto, como nada é, né? Certo?
Bom, branding, pessoal. O que é branding? De forma simples, é gestão de marca. Refere-se à imagem, nome ou ideias associadas a uma empresa, incluindo slogans, símbolos, logotipos e outros elementos de identidade visual que também representam essa empresa, os seus produtos e serviços. Branding se refere ao trabalho e ao conjunto de práticas de técnicas de construção e consolidação de uma marca, produtos ou serviços em algum mercado. Quando essa identificação é positiva, quando o branding é positivo, se torna forte, essa marca se torna forte, agrega valor a essa marca e ao produto e serviço oferecido por essa empresa. Branding consiste, então, em ações de marketing interno ou externo à empresa, que agregue valor, que pode ser medido no conceito de brand equity, e engajamento à marca no mercado, e também internamente na empresa. Ou seja, branding não é só para o público externo, é também para o público interno, as pessoas da empresa, e é trabalhado de várias formas. E esse conceito de brand equity é uma forma de avaliar, agregar valor à ideia de uma marca, o nome dessa marca, essa empresa, mas é uma forma menos mensurável, assim, não tão matemática, mais subjetiva. Branding é um trabalho feito por profissionais, especialistas, comunicadores, designers, agências, administradores, etc., que visam desenvolver positivamente a reputação de marcas, produtos e ou organizações, de forma alinhada aos objetivos organizacionais da empresa e ao público-alvo que essa empresa se dedica. Bom, gestão de marca, branding, é a atividade de criar, agregar, gerir e manter valor intangível de uma empresa. Marca intangível no sentido de que nem sempre é uma coisa matemática, nem sempre é um valor final. Às vezes é uma ideia, uma ideia positiva, de preferência, né, se é um bom branding, uma ideia positiva por trás de uma marca. Marcas fortes se diferenciam claramente entre suas concorrentes, gerando atributos associados a ela que aumentam a sua percepção de valor. Então é isso que a gente está falando, que é gestão de marca, branding, essa percepção de valor criada, construída ou construir isso. Ao construírem confiança e credibilidade, as marcas ganham a preferência do público, uma boa reputação e resultados positivos, né, dos seus objetivos. Construir uma marca forte significa muito mais do que uma promessa de experiência, de serviço ou produto. A estratégia da marca deve ir além da publicidade e da comunicação para alcançar o consumidor, o público-alvo. Do universo digital ao mundo real, da informação à experiência e principalmente da tomada de decisão à resolução de problemas, as melhores marcas e com maior sucesso são as coerentes, consistentes, diferenciadas, relevantes e proprietárias na gestão de seus ativos, na sua gestão, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Ativos de marca vão desde o seu nome, logo, slogan, posicionamento, identidade visual e sonora, cores, formas, tipografia, iconografia, território de palavras, brand equity, a tudo que é associado à marca, né? Como a jornada digital, né, ou a experiência digital e o universo proprietário da marca. Aqui eu comento alguns conceitos que são um pouco mais aprofundados, talvez a gente não discuta aqui, mas que é interessante que vocês tenham aqui dispostos nessa apresentação, e havendo interesse vocês poderão aprofundar na sequência individualmente. Agora, pessoal, eu quero trazer uma questão aqui importante, porque assim, esse curso, quando foi demandado, tanto para a nossa equipe como para mim, ele veio demandado a partir desses três conceitos, que é edição de vídeo, comunicação visual e branding. Só que eu trago aqui a reflexão, uma questão importante, que é o conceito de comunicação pública. O que é comunicação pública? É a comunicação que trata dos processos relacionados à sociedade civil organizada,
ao Estado, ao governo ou ao terceiro setor, com foco no interesse público, na formação e na transformação de uma sociedade cidadã e democrática, reduzindo as diferenças sociais e ampliando a capacidade analítica individual em prol do coletivo, ou de uma noção complexa de vida e saúde, como eu falava. Uma noção complexa das coisas que nos influenciam e como a gente influencia o mundo ao nosso redor. Esse modelo cria uma atenuação das fronteiras, ou busca criar uma atenuação das fronteiras entre o público e o privado, abrindo espaço para a atuação da sociedade e de suas organizações em áreas tidas até então, antes desse conceito, como exclusivas do Estado, e exigindo que os cidadãos tenham uma postura atuante, crítica e responsável perante a comunicação pública. A comunicação é um processo básico, né, na nossa vida em sociedade e como indivíduos, e reflete esse conceito de comunicação pública que assume novas características próprias e origina esse conceito novo. Ou seja, a nossa comunicação básica, a vida, o processo de se comunicar com o outro, seja internamente comigo mesmo ou em sociedade com os outros, é um reflexo também da ideia de comunicação pública de alguma forma. E por que eu estou discutindo isso aqui? Porque nós que trabalhamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também buscamos fazer comunicação pública, que é diferente de comunicação de mercado ou gestão de marca de mercado. É semelhante em vários aspectos, dialogam em vários conceitos, mas existem algumas questões que se diferenciam e que, no meu ver, são importantes, e por isso eu trago a reflexão aqui, nessa parte mais teórica, expositiva, que vai anteceder o trabalho com algumas ferramentas que depois a gente vai fazer. Bom, então assim, falado sobre os conceitos de edição de vídeo, comunicação visual e branding, e agora comunicação pública, eu vou querer diferenciar a questão entre comunicação pública, governamental ou política. Comunicação pública é diferente de governamental ou política. Comunicação governamental é a prática de um determinado governo, visando a prestação de contas, o estímulo para o engajamento da população nas políticas adotadas e o reconhecimento das ações promovidas nos campos políticos, econômico e social. Trata-se de uma forma do governo se fazer presente perante a população. Então eu trago essa reflexão também porque eu entendo que o trabalho de vocês tem um pouco a ver com essas questões aqui discutidas, que vão desde a edição de vídeo, comunicação visual, branding, a essas questões de comunicação pública, governamental e política. Então, a governamental é a praticada por um governo para se fazer presente perante a população. A comunicação política, ou o dito marketing político, já é a forma de divulgação de um político ou um partido político que, com foco no processo eleitoral, produz materiais, né, de comunicação. E, portanto, esse conceito carece da dispensável legitimação da sociedade. O que significa isso? Que comunicação política não é algo que tenha legitimação da sociedade, porque é uma coisa que é de interesse específico de um político ou partido político e não da própria sociedade. Tanto a comunicação governamental como a política, elas buscam atingir a opinião pública, frequentemente usando a propaganda, enfim, estratégias comunicacionais de mercado, buscando respostas rápidas e efeitos imediatos que possam ser auferidos por pesquisas e transformados em estratégias de campanha, ou seja, com objetivos claros nesse sentido. E é comum o uso extensivo e intensivo da mídia na competição por resultados eleitorais e ou políticos partidários, que frequentemente servem como instrumento de gestão de um processo social complexo, imprevisível e de difícil planejamento, ou seja, tudo que envolve questões políticas e de marketing político e como essas questões permeiam a nossa sociedade, né? Já o conceito de comunicação pública relaciona-se diretamente com a correta compreensão do termo bem público.
Esse termo, por muitos anos, foi entendido erroneamente como o bem ou aquilo que não pertence a ninguém. A comunicação pública é, na prática, comprometida com a democracia e com a construção da cidadania. E é, portanto, um conceito que pressupõe um posicionamento político diferente de um posicionamento partidário. A abrangência do conceito de comunicação pública é ampla e complexa, na medida em que precisa nortear a legitimidade política de comunicação entre Estado e sociedade. Deve ser uma questão de legitimidade social, ou seja, de interesse social, né? Portanto, comunicação pública pode ser entendida como um processo de comunicação indispensável à democracia, como maneira de garantir a liberdade e a autonomia da sociedade, fundamentada nos conceitos de pluralidade e respeito às diferenças. Nesse sentido, a comunicação pública deveria ser o que acontece nos espaços públicos como meio para a transformação social, envolvendo sociedade civil, Estado e governo, e respeitando a pluralidade de ideias e o interesse de todos, ou seja, diferente de uma comunicação política, né, que tem o interesse de uma pessoa ou de um partido político, certo? Bom, questão de mercado versus o Estado, né? Segundo Danilo Rothenberg, o Estado deve intervir minimamente nas mídias e não coagir na produção de conteúdo. Os defensores do livre mercado afirmam que somente a coerção advinda do Estado poderia significar restrição da liberdade de expressão. Os estudiosos defensores do livre mercado afirmam isso, né? Que só a coerção advinda do Estado pode significar uma restrição de liberdade de expressão. O que podem ou não fazer, né? Respeitando o interesse de todos, né? E daí a gente vai entrar em questões, por exemplo, de propaganda direcionada para crianças, regulamentações nesse sentido, regulamentações em vários outros sentidos de propaganda, o que pode, o que não pode, seja no âmbito Estado, seja no âmbito mercado, né? Para eles, para esses defensores do livre mercado, as empresas de mídia oferecem oportunidades ao cidadão que tem livre escolha do que quer e quando, independente do controle do Estado. E nesse modelo, o público é visto em seu poder de consumo e não como cidadão. Assim, a qualidade do conteúdo se torna questionável. Ou seja, no mercado pode, no Estado não, né? Mas, enfim, são questões assim que o Danilo Rothenberg discute, né? E que eu deixo algumas referências para quem quiser dar mais um olhado quanto a isso. E eu trago aqui a reflexão mais para que a gente desenvolva uma análise crítica quanto quais conceitos devemos trabalhar em quais espaços, em quais ambientes de trabalho, né? Estando no mercado ou estando num trabalho público, né? Aqui eu trago algumas referências sobre esses conceitos que eu discuti aqui, mais referências, e aqui eu trago algumas palavras-chave que, como esse curso é um curso muito rápido, eu trago aqui algumas palavras-chave que, para quem tiver interesse em buscar mais informações sobre questões pertinentes a esses amplos universos da influenciação humana, vocês podem procurar mais informações, artigos, livros e etc. sobre essas questões aqui que eu vou enumerar rapidamente, que é a edição de vídeo, comunicação visual e branding, que a gente já basicamente discutiu aqui, mas também sobre transformação digital, índice de confiança social, produção de conteúdo, marketing digital, storytelling, big data, inteligência de mídia, inteligência de negócios, gestão da informação, sistema de inteligência colaborativa, neuromarketing digital, brand funnel, data mining, diagnóstico de comunicação, análise de conexões sociais, buzz rankings, data analytics, peer hacking, comportamento de manada,
pesquisa comportamental e Target Audience Analysis. Bom, isso aqui são outros universos também bem complexos, mas que dialogam com essa questão da influenciação através da comunicação, certo? Aqui estão os meus contatos, caso alguém queira mandar algum e-mail e discutir alguma ideia em algum momento, né? Como você sabe, eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é isso aí, pessoal. Essa foi uma aula expositiva, onde eu trago essa apresentação que será disponibilizada para vocês, contextualizando de que forma eu entendo, a partir de quais referências eu entendo esses conceitos, e no decorrer do curso a gente vai ter alguns exercícios mais aplicados daí em ferramentas propriamente ditas e sobre como produzir conteúdos no ambiente de trabalho de vocês especificamente. Para isso eu vou querer conhecer um pouquinho mais do perfil de vocês e a gente vai ter a oportunidade de troca de ideias e também a ideia é que vocês produzam alguns materiais de preferência já utilizáveis na realidade do trabalho de vocês, mas que sejam exercícios práticos de como produzir conteúdos a partir dessa ideia de comunicação visual, gestão de imagem, né, comunicação pública, branding, né, ou algo relacionado a esses conceitos, e também de edição de vídeo, assim como pequenos materiais audiovisuais e visuais podem potencializar a tomada de decisão e a chegada nos objetivos estratégicos de vocês. É isso, pessoal. Até a próxima aula.